Mas pensando até nisso, deve ser, com certeza deve ser um dos ministérios onde mais ganham pessoas para Jesus, porque o que deve ter de pessoas com essa deficiência visual, que estão se sentindo solitárias, sozinhas, Sim. e quando encontra um ministério Sim. que além de fazer uma reinclusão social, vamos, se eu posso dizer assim, além disso apresenta a pessoa de Jesus Cristo e a pessoa, aliás, ela sai da solidão para uma graça, né, para uma alegria fantástica. Me fala um pouco sobre esse processo Sim. de evangelização do próprio ministério. É interessante porque quando eles chegam muitas vezes, assim como qualquer um de nós, busca o Senhor por algo. Eu creio no milagre que o Senhor vai restaurar a minha visão física. Eu busco, eu creio. Mas no momento que eles começam a conhecer o Senhor Jesus, a pessoa, o plano de salvação, o que foi conquistado, qual é a nossa identidade em Cristo, o que acontece? Essa cura, ela não passa a ser a prioridade. A motivação principal. Exatamente. Né? Ela passa a ser algo que sonha, um desejo. Claro, o Senhor fez curas incríveis, Ele deixou esse legado para que nós fizéssemos, mas ao mesmo tempo Ele disse que nós não deveríamos fazer a acepção de pessoas. Nós deveríamos ajudar a fazer o bem. E esse é o nosso papel. Então, quando eles se deparam com essa nova realidade de salvação, de vida, de esperança, não só nessa terra, nesse mundo, mas com o Senhor, de poder vê-lo por completo, aí faz com que as coisas vão fluindo, eles começam a entender que a falta de visão pode gerar até mesmo um testemunho, como gera, para outras pessoas que enxergam e não dão o devido valor à vida, devido ao valor àquilo que eles têm. Como a gente sai muito, a gente é bem privilegiado aqui na nossa igreja. O Diante do Trono sempre nos convida para participar do congresso de louvor e adoração no Expo Minas. E todas as vezes que nós vamos lá, nós somos tão bem tratados e as pessoas começam a olhar para os... Eu falo meninos porque eu falo são os meus filhos espirituais, né? Os meus meninos de 50, 60 anos. Mas tem chegado agora um grupo de adolescentes, de jovens cheios de Deus e com muita vontade de vencer. Mas as pessoas olham para eles e começam a chorar. Começam a querer, posso abraçar? Será que eu posso ficar perto? Aí no último encontro, lá no último dia do congresso, o irmão chegou, posso tomar ceia com essa irmã aqui? Eu olhei para a pastora Geraldo e falei, pastor, falou, não, pode deixar ele tomar ceia e trocar o cálice, foi uma sensação. Então, esse testemunho da presença deles já gera um impacto na nossa vida. Falou, peraí, o que eu estou fazendo? Vivo, né? É um testemunho vivo. O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu tenho produzido? A maioria desses irmãos pegam 2 ônibus, 3 ônibus para chegar à igreja. Então, eles saem de Ibirité, saem de Betim, saem de Santa Luzia, de ônibus. Às vezes eu tenho meu veículo, né, tenho a minha independência e eu não vou aos cultos. E eles estão todos os eventos. Apesar das dificuldades. Eles estão. O que, só para o pessoal de casa entender, o que a Kênia está falando é que eles saem de regiões de 40, 50, Sim. 60 quilômetros de distância, Isso. pegam vários ônibus para poder vir adorar a Deus juntamente com o povo de Deus. Mais uma vez, então, ressaltando, isso ressalta, né, a importância do trabalho da igreja de promover realmente essas pessoas, porque isso é promoção humana, não é? Sim, quando você facilita a vida do outro, Sim. quando você entende a limitação do outro Sim. e procura trabalhar para que ele seja edificado, Sim. né? E vamos falar então, basicamente, o que o Ministério tem feito. Eu estou vendo aqui, dá para mostrar aqui a Bíblia em braille, uma Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil, né, certamente uma doação da Sociedade para o Ministério Siloé. Sim. E esse aqui é o livro de Gênesis, do capítulo, o capítulo 1, do 1 ao 29. Sim. Então é Gênesis, a parte 1 aqui, do capítulo 1 ao 29. Só para o pessoal, vou abrir aqui, deixa a imagem aqui, só o pessoal de casa saber. Não me pergunte em qual capítulo que eu abri aqui, porque certamente eu não sei. Dá para fechar a imagem aqui? Só o pessoal ver. Quando eles leem a Bíblia, eles passam os dedos aqui nesses pontinhos, que é uma forma de escrever, e eles conseguem ler, né, o que está aqui. Pelo menos para mim é quase impossível entender o que está aqui, porque eu não faço ideia, né? Eu sei que se estudar a gente acaba aprendendo um pouco. Sim. Mas para eles, você estava falando para a gente no intervalo, que para a gente que é vidente, a gente não consegue ler como eles leem. Não, de forma alguma. A gente só consegue mesmo ler através da nossa visão. Nós não desenvolvemos, é lógico que se acontecer uma situação em que
né, ficarmos cegos, assim, a gente vai adaptar, a gente vai conseguir. Mas com a visão, nós só lemos o braille. É automático. Exatamente. Isso é uma maravilha do corpo, então? Tipo assim, Sim. quando você perder uma das funções, que é a visão, o sentido, que é a visão, sim. você aguça literalmente a audição, também o tato, porque o tato eu acho que é de uma... Exatamente. primordial praticamente. Seria um instinto, né? Até de Você passa a aprender, exatamente, você passa a aprender, porque quando nós nos vemos numa situação, numa necessidade, nós vamos, entre aspas, correr atrás. A gente está fazendo, agora está tendo no Ministério um curso de braille para os videntes. Videntes são as pessoas que enxergam. E nesse curso nós abrimos a exceção para que uma pessoa que está com retinóide, parece que é isso mesmo, e ele vai perdendo a visão aos poucos, então ele já está com pouquíssimo, não consegue enxergar nada. Então ele já está desenvolvendo os 2 métodos. Uau. E aí ele já está tendo um melhor aprendizado, inclusive, na leitura do braille pelo tato, do que pela própria visão, porque já está bem escassa. Pelo que eu estou percebendo que no Ministério Siloé ele presta total assistência e assessoria ao deficiente visual, desde a Bíblia até mesmo a ressocialização dessa pessoa. Queria que você faça um pouco na prática como que funciona o Ministério Siloé, até mesmo quem está em casa assistindo, às vezes tem uma deficiência visual e quer conhecer o Ministério. Não, e até junto a essa resposta, eu queria te pedir assim, a gente sempre pede para os ministérios contarem algum tipo de testemunho para exemplificar aquilo que vocês têm feito e para a gente poder ilustrar aqui realmente como que vocês têm sido bênção na vida dessas pessoas. Sim. Por exemplo, o nome, né, Siloé, ele vem do livro de João, né, no capítulo 9, no verso 7 fala, né, que Jesus fala com o cego, vai e lava-te no tanque de Siloé. E Siloé significa enviado. E o Senhor me deu esse entendimento quando eu vim para o ministério, para que nós possamos servir ao Senhor, nos igualar, digamos assim, nós precisamos ter a nossa visão aberta, nós precisamos que as escamas dos olhos caem. Por quê? Porque para eu poder servir, eu tenho que estar em pé de igualdade. Eu preciso saber, eu preciso baixar o meu nível, como o Senhor Jesus fez, Ele desceu da glória. Então, o ministério ele tem o serviço que ampara. Eu, por exemplo, leio o braille, escrevo o braille. Foi uma resistência da minha parte em ler e escrever, porque eu falei, eu não vou precisar. Eu acho que os meninos conseguem, eu consigo ter uma linguagem, mas não, é importante porque eu falei, olha, eu me importo. Eu quero fazer porque eu quero poder escrever uma carta, poder escrever um versículo, poder comunicar com vocês quando eu quiser, de uma forma que vocês vão poder entender. Então, o ministério hoje, por exemplo, a gente tem vários exemplos de superação. As pessoas chegam com um quadro de depressão muito alto, assim, muito grande, e pessoas completamente revoltadas, mas, por exemplo, mesmo um dos exemplos é a Isabelina, ela é maratonista, ela chegou no ministério bastante, assim, afligida, revoltada, porque ela ficou cega devido a um erro médico, e ela ficou atrofiada ao longo de 33 anos, e depois ela descobriu a corrida, e ela foi descobrindo, e a pastora encontrou com ela no ponto de ônibus, ministrava, falava do amor de Deus, convidava, até o dia que ela aceitou. E ao ministério ela chegou, começou a frequentar as reuniões de célula, começou a interagir com as pessoas, ver que existiam pessoas com problemas iguais ou piores. E aí, hoje, para finalizar, ela é seminarista lá do Carisma. E eu posso testificar, porque eu dou aula para ela. Exatamente. Lá no Carisma. E o que mais me impressiona, ela não para de escrever. Não. Eu até brinco com ela, tem que tomar cuidado para não furar a perna, que ela fica com um alfinetinho, parece um alfinetinho, com uma tabuazinha, um negócio, e a gente vai falando e ela vai escrevendo, né? Exatamente. Furando. Na verdade, ela fura. Escreve numa rapidez que eu falo, gente, vocês estão mais mole do que a Isabel. Ela, por exemplo, faz seminário, vai formar no final do ano. Ela é uma das dançarinas do Ministério DNA e ela também faz parte lá, está fazendo um curso de evangelização para muçulmanos, pretende, em nome de Jesus, no tempo oportuno do Senhor, ela pretende ir para a África, mas não só ela, como irmãs que fazem artesanato, irmãs que fazem massagens, enfim, todo esse trabalho.
Que bênção. Keyneli, a gente quer realmente agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo por trazer tantas informações. E tem um contato do seu, Você tem um contato do seu? Quer que você deixe os contatos também, já está lá na tela, inclusive. Esse aqui, só para deixar para vocês, é um dos livros do pastor Márcio. Esse é aquele livrinho de R$1, pequenininho, e nós fazemos a impressão em braille e nós passamos para os membros do ministério. Então, esse de presente para o programa. Obrigado. Vocês não esquecerem. Bom, o Ministério, nós temos o telefone, né, que é 31 Belo Horizonte, 3234 7147 ou 7148. 7147? Ele está Isso. 7157. 7157? Então é esse aí mesmo. 7157 ou 7158. Vamos fazer uma coisa aqui, me veio à mente, que eu não sei se a diretora vai concordar, da gente sortear para um deficiente visual esse livrinho. Ótimo. Né? Um deficiente visual que saiba ler braille, porque obviamente está em braille, nem todo deficiente visual saiba ler braille. Com certeza. Então, um deficiente visual que sabe ler braille, esse livrinho é Ouça os Conselhos de Deus. Talvez se você, não é, que está nos ouvindo aí, é um deficiente visual e quer participar, você pode ligar para a gente, não é? E se ninguém concorrer a esse prêmio, eu já sei para quem que eu vou dar esse presente. Isso. Temos o blog, é o Ministério Siloé, ibl.blogspot.com, e lá a gente coloca os vídeos, as informações do Ministério, as atividades, e nós temos o e-mail, que é siloé@lagoinha.com. Tudo na tela, então, para facilitar. Isso. Nós convidamos, porque muitas igrejas não sabem como tratar ou como fazer com que um deficiente visual chegue, como é que ele possa, como possa conduzir essa pessoa na igreja, pode estar entrando em contato conosco, para ministérios. Enfim, o que a gente está aqui para ajudar.